cara. Meu Deus do céu. Tira. Salve, família vascaína, meu nome é Thiago. Você, para quem for novo aqui, estiver chegando agora, esse é o canal Vasco em Família. Cara, é difícil chegar aqui e te pedir para dar o like, se inscrever no nosso canal para ajudar o nosso trabalho, porque eu tenho certeza que o sentimento que você tá agora é de merda, cara. É um sentimento de merda porque a possibilidade do Vasco voltar a jogar a Série B no ano que vem, ela é gigantesca. Gigantesca, não dá pra gente ficar aqui, vamos acreditar, vamos isso, vamos tentar. Não dá, mano, não dá. É muito grande a possibilidade do Vasco voltar pra Série B. É gigantesca mesmo, cara, porque o Vasco ele é uma bagunça dentro e fora de campo, né? Dentro de campo, eu até fiz um desabafo aqui ontem, né, falando que o Vasco tem que ser exorcizado, cara. Ele tem pessoas que têm energia ruim, sabe, mano? Eu acho que isso atrapalha. Salgado, Osório, esses caras desde que pisaram no Vasco, o Vasco tá sofrendo mais, mano. Tá sofrendo mais. Claro que a gente vem sofrendo aí nos últimos anos, mas no período que esses caras sentaram lá na cadeira, pisaram dentro de São Januário novamente, na função ali de comandar o clube, cara, o sofrimento ele é gigantesco. Gigantesco. Então, a bola bate na trave e sai, a bola bate na trave, o cara empurra pra dentro da rede, tá impedido. Quando o cara tem a condição de fazer um gol, escorrega, não consegue chutar direito. Aí o melhor jogador que a gente tem até então falha bizonhamente, que é o Léo Jardim no gol. É uma coisa assim, inacreditável. Aí você pula, né, pra fora do campo, pra gestão, o Vasco é uma várzea. O Vasco é uma várzea. Né? Aqueles torcedores que imaginaram que o Vasco ia ser conduzido de uma forma profissional, não. O Vasco é uma verdadeira várzea. Em todos os sentidos. Repercutir aqui algumas notícias com vocês, que é a seguinte, ó. O Vasco hoje, nesse Campeonato Brasileiro, tem a sua pior sequência sem vitórias na história. E sabe o que esses caras fizeram? Nada pra mudar. Teve um tempo aí, né, agora, esses 11 dias que teria agora na data FIFA, que era essencial pra mandar o Maurício Barbieri embora, já era pra ter mandado no jogo contra o Santos. O Santos segurou no jogo contra o Flamengo, que teve uma semana para trabalhar para o jogo do Internacional, teria mais esses 11 dias para trabalhar. Então o Vasco é uma verdadeira várzea. Várzea até nesse ponto na demissão do treinador. Porque como é que você se confia no Maurício Barbieri? A gente falou isso aqui ontem, né? Dos últimos 31 jogos que ele disputou pelo Campeonato Brasileiro, juntando Vasco e RB Bragantino, Barbieri tem 5 vitórias, 8 empates e agora 18 derrotas. O que passa na cabeça desses caras, cara? Que o Barbieri ia dar a volta por cima. E aí, só para citar que o Vasco foi vendido para uma empresa que tá pouco se fudendo pro Vasco, essa realidade. Queria mostrar para vocês, cara, uma coisa que eu achei engraçado, né, do John Textor, dono do Botafogo. Porque assim, a gente não pode mentir, né? Porque eles estão liderando o campeonato, a gente não sabe que esse cara também ele quer lucrar, ele quer fazer dinheiro. Só que existe uma forma de conduzir todo esse processo a você lucrar com mais sentimento, com mais fidelidade, mais preocupação para aquilo que você está investindo, que aquilo que você comprou, porque tem sentimento ali em torno disso, né? Tem os seus torcedores do clube, que é a gente, e os caras que o Vasco foi vendido, não estão nem aí para tudo isso, velho. Foda-se tudo isso. E aí eu vou pegar aqui e botar na imagem para vocês, ó, o texto após o jogo Bahia e Palmeiras. Olha o que ele escreveu no seu Twitter, ó. Botafoguense quando criança. E ainda continua um escolhido de todos esses anos. Obrigado, Cauli. E manda um alô aí pro Canu por mim. Cara, o que isso tem a ver? Eu te explico. Né? O Cauli, ele fez a jogada do gol do Bahia contra o Palmeiras. Chutou ali, fez um drible, a bola sobrou e o Tassiano fez o gol. E aí o Palmeiras, que era o único invicto da competição, perdeu e o Botafogo abriu mais pontos. O cara tá vivendo o Botafogo. Por mais que ele quer lucrar, por mais que ele quer, a gente não pode mentir aqui, mas ele tá vivendo o Botafogo. Diferente desses caras do Vasco que olham pro Vasco somente por dinheiro. Então se o Luiz Melo tá lá e tá beneficiando eles, ele vai continuar. E o que explica o Luiz Melo no Vasco ainda? O que explica isso tudo? E aí você olha pro Barbieri, né? Essas estatísticas que eu citei aqui. Um treinador que não tem a mínima capacidade de estar à frente do Vasco. E você olha essa questão aí agora, né? Que o Vasco vai ser punido. O Vasco vai ser punido, né? Ou 30 jogos aí, né? Sem torcida. São Januário vazio.
piorando mais a nossa situação do lado esportivo, e você não vai me dizer que isso não é uma várzea. Porque por mais que o Vasco perdesse o jogo de ontem com um novo treinador, a torcida ia ficar pé da vida, não ia acontecer esse tipo de coisa. A torcida tá indignada com os resultados e com a falta de atitude, com a falta de comando, de não entender que o Vasco precisava de uma mudança. Então eles são os responsáveis por prejudicar o Vasco nesse sentido. Eles levaram o torcedor a fazer isso, porque se tivesse feito uma mudança no comando técnico, eu aposto que a atitude seria diferente, seria de revolta, perdemos mais um adversário direto, né? Perdemos pro Bahia, perdemos pro Santos, perdemos pro Goiás, essa coisa tá muito ruim. E eles não entenderam isso, eles deram mais uma chance pro Maurício Barbieri, e aí acarretando tudo isso, piorando a nossa situação dentro do Campeonato Brasileiro, que vai ser São Januário interditado por 30 dias, sem torcida, porque é isso que vai acontecer, o Vasco vai ser punido, e graças a eles, porra, que não vivem o dia a dia do clube, que escolhem um senhor que é flamenguista, que tá pouco se fudendo pra isso. E o Vasco vai ser prejudicado por culpa deles, por culpa da várzea. E eu lembro daqueles torcedores que falavam, calma, Thiago, agora o Vasco vai ser conduzido de uma forma profissional. Se não render, vão ser demitidos. Ninguém saiu. Ninguém saiu. Saiu agora porque, irmão, que isso, cara? Se o Barbieri ficasse mais um jogo na frente do Vasco, seria constrangedor. Essa é a palavra. E aí, agora o que nos resta é juntar os cacos, e as notícias não são nada boas. Nada boa, né? Eu vi por aí, me desculpa que eu acho que é uma informação da Atenção Vascaínos, que eu li, não printei, parece que a situação do Lianco e do Fernando esfriou. São jogadores que dificilmente vão vir para o Vasco agora. E aí, cara, você pega que é a questão que o Vasco foi vendido para uma empresa que nesse momento não tem dinheiro para contratar. O Vasco, esportivamente falando, tá horroroso, que dificulta com certeza as negociações, né? Essa pressão, o jogador chegar nesse momento. Então o Vasco vai caminhar as contratações como foi no passado, como era no passado, né? E essa não foi a promessa. Como é caminhar as contratações como era no passado? Jogadores que vão utilizar-se do Vasco para dar um salto na carreira, né? Uma oportunidade de jogar num time grande, e não jogadores que possam ajudar o Vasco. É isso, que é o caso do Serginho. O Serginho é um cara que tá vindo pro Vasco e é o Vasco que tá ajudando ele, dando visibilidade para ele. O caso do Michael é um cara que não tem mercado em lugar nenhum mais. Então o Vasco vai ajudar ele. Esses jogadores não vão ajudar o Vasco. Então essa notícia aqui, que o Lianco tá esfriando, que o Fernando, e com certeza o Lanzini não vai vir, porque vocês viram, porque o Lanzini não queria ir pro River Plate, ele tem o sonho de encerrar a carreira lá, mas você viu a mulher, que com certeza a mulher dele, a esposa dele, que está envolvida nesse processo e que tem também ali uma importância na decisão do atleta, da família, dizendo que não quer morar na Argentina agora. Já teve os torcedores do River que através das redes sociais ameaçaram ela, e aí você vê uma situação que foi criada não pela torcida, e sim pelos comandantes. A culpa é deles, porque se tivesse demitido o Maurício Barbieri, aquilo não aconteceria. Então eles trabalham ali na tomada de decisão, sempre prejudicando o Vasco. É sempre prejudicando a instituição. Parece até, cara, que pra eles é bom o Vasco tá se fudendo, o Vasco voltar pra Série B. Porque não faz sentido, cara. Como é que não pensaram nisso? Que aquilo ali ia virar um inferno, ia virar um caldeirão. Se a gente não mandasse o Barbieri embora em caso de derrota. Como é que eles não tiveram essa sensibilidade, irmão? Que tudo isso que poderia ser construído com a revolta ali da torcida, em falta de atitude, de boas notícias, de contratações, de nomes que possam ajudar, aquilo ali poderia acontecer. Agora, isso é um caso que eles construíram, e aí eles vão alegar que isso está atrapalhando as negociações. Esses caras são foda, irmão. Eles são inteligentes, mas o torcedor não pode cair nessa narrativa. E é o que eu venho falando aqui. O principal responsável disso tudo se chama Jorge Salgado. Simples assim. Simples assim. Foi ele que bateu na porta da 777. Foi ele que foi viajar lá para os Estados Unidos para conversar com os caras. Para escolher uma empresa que está pouco se fudendo para o Vasco. Essa é a realidade. Cara, eu ouvi aí um tempo atrás que o Ronaldo Valladolid caiu para a segunda divisão e mesmo assim o clube, no ano, terminou no azul. Então foi uma administração satisfatória naquele período. E é isso que vai acontecer. Vai entrar nova liga, vai entrar receita de televisão, o Vasco na segunda divisão, eles não estão nem aí se tiver dando dinheiro. É isso. Foi para isso que o Vasco foi vendido. E aí, pra gente comentar aqui, no final, cara, os nomes, né, que estão sendo cogitados aí para conduzir o Vasco. E aí é mais um caso que eu te falo da várzea, que é
O Vasco hoje é conduzido por uma várzea. Né? São pessoas incompetentes mesmo. Porque é o que eu disse aqui, se você já não tivesse um nome de treinador já no gatilho, não faz sentido. O que esses caras estão fazendo lá? O que esses caras estão fazendo lá? Era essencial você já estar em conversas adiantadas com um novo treinador. Porque se você, cara, você vai decidir a permanência ou não do Maurício Barbieri por uma vitória ou uma derrota diante do Goiás, alguma coisa já está muito errada nesse processo, irmão. Então, eu acho que a permanência dele, na minha visão, era muito mais para você ganhar tempo, para acertar com um novo treinador, do que acreditar que o Maurício Barbieri vai dar a volta por cima. E se esse não é o caso, se o Vasco ainda não tem um nome de treinador, valeu, Salgado. Valeu, parabéns pra você. Você escolheu uma excelente empresa pra estar à frente do Vasco. Quando a gente falava aqui, né, caraca, os caras caíram lá com o Gênova, e muita gente falava, não, mas eles pegaram no final. Pegaram no final porra nenhuma, cara. Os caras não têm estrutura de futebol ainda, eles não sabem fazer futebol. Todos os times que eles pegaram caiu. O Hertha, o Gênova, tá caindo, não tem nada. E aí os nomes que aparecem aí com mais força, né? Tem um auxiliar do Sampaoli foi oferecido ao Vasco, Carlos Décio, se eu não me engano esse nome, né? Se fala no Rogério Ceni, se fala no Roger Machado, de treinadores livres como Guto Ferreira, Hernan Crespo, tem uma porrada de nome aí surgindo agora que, sinceramente, o ambiente que está, o elenco do Vasco, ele tá destroçado, né, com toda a situação que tá acontecendo. Ontem eles passaram, né, teve que ficar preso no vestiário, carro quebrado, né, é um time muito jovem, com média de idade de 23 anos, né, para passar por essa situação, com essa pressão que a gestão está criando, com a não demissão do Maurício Barbieri, com a falta de nomes de peso, né, e dinheiro para contratar, eles estão criando essa atmosfera, esse clima hostil. E aí, cara, que treinador vai dar jeito nisso? É difícil demais, cara. Difícil demais. Família, vamos resenhar aí nos comentários o seu desabafo. Tamo junto.